E uma pessoa sabe que um pouco antes de nós desencarnarmos, que uma das últimas coisas que acontecem é nós fazermos a síntese da encarnação que está terminando. Porque nós vemos a encarnação numa síntese. Então vemos ali em 1 segundo, em milésimos de segundo, a encarnação toda, sinteticamente, para que a gente parta para um restauro, levando uma síntese bem feita e bem consciente de tudo que se passou. E esta pessoa pergunta se isto pode ser já antecipado, ou se precisa ser feito só na hora de desencarnar. Nós podemos ajudar este processo e na hora de desencarnar esta síntese pode ser mais simples, até mais rápida, se a gente já está treinado. E a gente treina isto todos os dias antes de adormecer. Então, antes de adormecer, nós podemos recapitular o que aconteceu no dia. Mas ao contrário, a partir da última cena, a partir da última coisa que aconteceu, até a primeira de manhã cedo. Se nós habituarmos a fazer isto, se nós treinarmos a fazer isto, nós vamos nos liberando de muitas coisas que ficam no subconsciente, que ficam na memória. E nessa recapitulação diária, no desenrolar este filme do dia, no rever aquilo tudo, muitas coisas a gente resolve. Muitas coisas a gente transforma, muitas coisas mudam. Nós passamos por transformações ao observar o que fizemos, ao observar o que aconteceu. E no dia seguinte, quando acordamos, estamos um pouco diferentes, já estamos um pouco mais transformados. E isto vai influir no momento de desencarnar. Porque não vai ficar tanta coisa acumulada sem ter sido revista, sem ter sido refletida. Então, isto pode sim ser ajudado com a recapitulação diária. Agora, nessa recapitulação diária, nós temos que tomar um cuidado no seguinte ponto. Quando a gente recapitula uma coisa negativa, tomar cuidado para não se envolver com ela. Não adormecer envolvido com aquilo que recapitulou. Tem que fazer isto com imparcialidade, com neutralidade, porque só pelo fato de estar revendo, já está se liberando. Agora, se você se envolve, se você se critica, se pune, se culpa, aí você sobrecarrega ainda mais a situação. Então precisa fazer essa recapitulação, mas como se estivesse vendo um filme de uma outra pessoa, bem tranquilamente, só com a finalidade de liberar esse material que ficou ali na memória. E uma pessoa pergunta, como é que eu identifico uma crise, se é para o crescimento ou se é por outro motivo? Não existe crise que não seja para o crescimento. Toda a crise na qual nós nos encontramos é sempre para o desenvolvimento da consciência. Por mais que nos pareça absurda, por mais que nos pareça incompreensível, por menos que a nossa mente compreenda uma crise e por que uma crise está acontecendo, ela está sempre acontecendo para o crescimento. Agora, diante da crise, nós teríamos que nos perguntar: o que é que isso está querendo me dizer? O que é que esta crise está me mostrando? E não se rebelar contra ela. E não dizer não compreendo. Claro que a gente não compreende. Precisa perguntar por quê. Precisa perguntar o que é. Por que aquilo? Em que ponto eu tenho que me transformar? Esta é a pergunta. O que é que eu tenho que transformar em mim? Diante de uma crise, isto deve aflorar. E aí, quando você pergunta sinceramente o que é que você tem que mudar em você, você vai começar a compreender. Ou vai começar a receber sinais bem claros. Coisa que você ainda não tinha recebido, ou tinha recebido e não compreendeu. Então, a crise não é para a gente recusar. A crise, se a gente
não vê logo o que a gente tem que mudar, a gente tem que perguntar o que ela veio fazer, o que eu preciso mudar em mim. Isto que é a coisa positiva. E esta mesma pessoa pergunta, por exemplo, as crises familiares, as crises no trabalho, através dos processos de justiça, isto tudo pode ser incluído? Sim, tudo isto pode ser muito positivo, tudo isso pode ser muito instrutivo para nós. Pode ser tudo um motivo de crescimento. Agora, esse detalhe dos processos na justiça, isto cada um vai chegar à conclusão à sua maneira de que a gente não deveria estar envolvido com isto. Se a gente tem algum processo na justiça, talvez isso esteja querendo nos mostrar para que nós aprendamos a não ter mais que ver com isto. Entendeu? Porque com a lei humana a gente não deve estar em conflito. Nós temos que seguir a lei divina. Nós temos que seguir as leis superiores. Então, esses processos na justiça e tudo isto que acontece no campo da justiça humana quer dizer que nós já deveríamos estar sintonizados com as leis superiores. Que para nós estarmos envolvidos com a lei humana, além de um tanto, já é desatualizado. Já é tão desatualizado que nós temos até processo na justiça, para ver se nos desligamos definitivamente disto. Isto, claro, não quer dizer que a gente vá não cumprir a lei humana, não cumprir a lei material. Pelo contrário, você, para não ter nada a ver com a justiça, você precisa estar bem dentro da lei material. Só que você está dentro da lei material por motivos éticos, por motivos humanos, por motivos de harmonia, por vários motivos não externos, por motivos kármicos. Mas você pode estar dentro da lei material, cumprindo a lei material, portanto, sem problemas com esse tipo de justiça, e você está numa outra lei, está buscando uma outra lei, está buscando viver uma outra lei e conhecer uma outra lei. É possível sim viver as duas coisas. Enquanto estamos encarnados, isto é perfeitamente possível. E nós temos que encontrar o meio de fazer isto. Agora, nos alivia um pouco, não? Pensar que se não fosse as leis materiais, se não fossem essas leis humanas cumpridas, que seria este mundo, né? Que seria isto? Que com estas leis já é o que é. Imagina se não houvesse estas leis aqui. Isto nos deixa mais em paz com estas coisas. Mas o importante é nós nos ligarmos com as leis superiores, porque isto tudo vai bem depois. Isto tudo torna-se até imperceptível. Tudo isto não nos toca mais. E qual seria o nosso comportamento diante de todas estas leis? O comportamento é um só. É você estar querendo saber a lei superior. É você conhecer a lei espiritual, buscar a lei espiritual. Então diga, qual é a lei espiritual para isto? Aí você vai nos códigos, já ouve os 10 mandamentos, já ouve aos pés do mestre, já ouve a voz do silêncio. Tem tantos códigos, até impressos, conhecidos, editados. Você pegando cada um, qualquer um desses códigos, você vai encontrando todas as leis espirituais e vai se coligando com essas leis espirituais. Vai procurando viver essas leis espirituais. E aí as leis humanas não te tocam mais. As leis humanas estão aí em função de outras coisas, em função de uma outra organização, da qual a gente deve também participar colaborando segundo a própria consciência. E uma pessoa diz que fica muito angustiado quando eu me intero de certos temas de estudo. Então ele fica sabendo certas coisas, certas leis espirituais e fica angustiado. E ele quer saber por quê. No início, quando nós estamos entrando em contato com essas leis, quando estamos entrando em contato com esse tipo de estudo, à medida que a consciência começa a se desenvolver, começa a crescer,
isto é sempre acompanhado por angústia. Os primeiros contatos com estas leis, com esse conhecimento, isto é acompanhado de angústia. Porque nós percebemos logo, consciente ou inconscientemente, que a desconformidade, a desarticulação entre aquilo que é infinito e espiritual e aquilo que é a realidade terrestre que vivemos, torna-se muito evidente. Então, as pessoas ficam angustiadas porque vem o descompasso que existe entre esta realidade que elas estão percebendo e a realidade que elas vivem, e a realidade do mundo, da vida humana. Agora, isto provoca angústia no começo, mas se a consciência continua a crescer, se a consciência continua a desenvolver, essa angústia vai se transformando em compreensão pelo que se passa aqui, no mundo, nestas coisas humanas. Então a gente sai de uma angústia, porque vê esta diferença, para uma compreensão. É a angústia que nos leva a isto. A angústia é uma crise. Então é através da angústia que nós vamos ficando compreensivos. Ninguém fica compreensivo antes de passar pela angústia, antes de ficar angustiado. Então aqueles que têm angústia, saibam que eles estão no caminho de compreender melhor as coisas. Se não morrerem com angústia e terem que renascer e retomarem a angústia até que aprendam, para que depois vão compreendendo melhor as coisas, vão percebendo melhor as coisas. Faz parte desta compreensão, por exemplo, nós não nos sentirmos mal, não recusarmos, não ficarmos angustiados com nada que está em volta de nós. Porque nenhuma consciência se desenvolve infinitamente sem ela aceitar, sem ela se harmonizar com tudo, olha, o que quer que seja que está em redor. Temos que usar muita angústia, né, para chegar nestas coisas. Mas você não pode, por exemplo, ter uma consciência mais ampla, você não pode ter uma consciência universal, você não pode começar a sentir a união com o todo, se alguma coisa ainda te incomoda. Se alguma coisa que está ao redor de você ou na sua frente ainda te abate, ainda te toca, ainda te incomoda. Nós vamos compreendendo que este atual estado da humanidade, em grande parte, é causado pela situação da humanidade, pela atuação da humanidade, pela forma como a humanidade está neste mundo, nesta vida, a forma como a humanidade se expressa, a forma como ela vive. Então nós começamos a compreender que tudo é resultado disto, ou em grande parte tudo é resultado disto. E se nós chegamos a compreender isto tudo, angústia não temos mais. De angústia já estamos curados, estamos compreendendo bem as coisas e compreendemos também que é inevitável que seja assim. Porque isto é um caminho, isto é um dos caminhos para se chegar a compreender uma coisa, para se chegar a se unir completamente por uma coisa, que isto é um caminho e que isto é inevitável, que ninguém pode deixar de passar por isto, que isto é o caminho de todos aqui nesta evolução, neste planeta e nestas leis, que isto é o caminho de todos e que isto é inevitável. Então, quando nós estamos diante de uma experiência destas, nós temos que considerar que isso era inevitável, que todos passam por isto e nós temos que estar muito tranquilos diante de tudo isto. Claro que a esta altura a angústia já não existe mais e vai havendo uma compreensão cada vez maior. E nessa compreensão não existe mais o que nos incomoda. Não existe mais o que a gente não gosta, não existe mais aquilo que a gente não consegue assimilar, não existe mais nada disto.
Mas o primeiro passo é a gente começar a ficar angustiado. Isto é, quem ainda fica angustiado está gatinhando nesse processo. Porque depois o desenvolvimento disso é você não se sentir mais angustiado e a coisa vai prosseguindo, vai evoluindo, você vai compreendendo cada vez mais, sua consciência vai se expandindo e é assim que as coisas evoluem. Não é tomando remédio contra a angústia. O que pode também acontecer. Pode também acontecer porque todos os médicos sabem, né? Os médicos espirituais também, que nós não podemos passar de um certo limite numa crise. Então que as crises têm que ser compreendidas, desenvolvidas e transcendidas. Mas há certos momentos, há certos pontos que vê-se que o indivíduo naquele momento não vai transcender, então para isso existe o remédio. Isto é, então existe aquilo que é paliativo, que não vai curar nada, mas apenas vai transferir para dali a pouco, quando o indivíduo estiver mais forte, quando o indivíduo estiver mais capaz, quando o indivíduo estiver mais compreensivo, aí aquilo retorna para ele finalmente resolver. Os remédios servem para isto, porque nenhum remédio cura. O remédio serve para deixar para amanhã a coisa, esperando que de hoje para amanhã você amadureça. Aí você realmente resolver aquilo.